Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal do YouTube. Esse é o segundo vídeo da série de 4 vídeos sobre nutrição na gestação gemelar. Na aula passada, a gente comentou sobre a importância do preparo para engravidar, a importância do impacto da nutrigenética, da nutrigenômica, ou seja, de como os genes reagem aos compostos alimentares, como os compostos alimentares afetam os genes e o impacto disso na qualidade de vida futura desse ser que vai ser formado. E nós vimos também a importância, da qualidade de vida da gestante, da qualidade de vida do casal e como isso realmente pode impactar o desenvolvimento do feto e o estilo de vida dele no futuro, ou seja, a questão da teoria de Baker e de Doherty, principalmente, dos impactos que podem causar o surgimento de doenças como obesidade, como hipertensão, como diabetes, como resistência insulínica, por exemplo. Ou seja, as doenças, elas podem sim ser formadas no ambiente intrauterino, ou seja, como que essas exposições ambientais, como está o estilo de vida da mãe, como foi esse preparo para engravidar, ou seja, como foi essa programação metabólica e como é o ambiente que esse indivíduo está se formando, está sendo gerado e criando aí uma janela de oportunidade interessante para que a gente tenha efeitos gestacionais positivos. Hoje, a ideia é a gente discutir um pouco como o estado nutricional, ou seja, como que a gente programa esse estado gestacional e como o ganho de peso pode afetar, sim, essa gestação. Então, a gestação é um curto período de mudanças, com rápidas mudanças de medidas antropométricas e a avaliação da gestante, ela acaba interferindo, sim, no estado nutricional desse bebê, desse feto que está em formação. Nós, nutricionistas, quando a gente fala sobre esse tema de avaliação nutricional, a gente leva em consideração 4 pontos principais, ou seja, as 4 letrinhas do alfabeto, A, B, C, D. A letra A tem relação com a antropometria, então o peso gestacional, a estatura dessa mãe e o índice de massa corporal. Normalmente um dos fatores mais importantes no estado nutricional da gestante que nós levamos em consideração é o peso pré-gestacional, o peso atual e o quanto isso vai refletir nos próximos 9 meses de gestação. Ou seja, a gente faz um cálculo do quanto a gestante deve ganhar por trimestre, por mês e por semana, para que a gente consiga ter um controle mais próximo, evitando que ela tenha um excesso de peso ou uma carência em relação aos quilos que ela deveria ganhar durante toda a sua gravidez. A letra B tem a relação com a parte bioquímica. Como estão esses exames bioquímicos? Como que está o estoque dessa gestante de vitaminas, minerais, de micronutrientes e que vão impactar numa formação desse bebê. A gente sabe que a carência de vitaminas e minerais podem sim não só impactar somente o estado nutricional dessa mãe, mas sim o estado nutricional desse bebê, a formação desse feto. Por exemplo, um baixo estado nutricional de ferro pode causar uma criança com anemia no primeiro ano de vida, anemia ferropriva. Uma das maiores causas de anemia ferropriva, ou seja, por carência de ferro no primeiro ano de vida, é o baixo estado nutricional materno de ferro. Uma carência de ácido fólico, por exemplo, ou de metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, pode estar relacionada com anemia ou espinha bífida, ou até malformações desse bebê. Tá? Então, por isso é importante a gente entender como está o estado nutricional bioquímico dessa gestante, não só da gestante, do pai também, por isso eu sempre volto no tema a importância do cuidado do casal, para a gente entender como que isso está impactando na formação desse bebê e quais os efeitos que a gente pode evitar futuramente fazendo prevenções nutricionais precoce. A parte clínica, como que está essa gestante clinicamente? Qual é o peso dela? Quais são os efeitos clinicamente, visivelmente, que eu consigo enxergar nessa gestante de carências nutricionais? Então, ela tá com a pele sem brilho, ela tá com a unha quebradiça, os cabelos quebradiços, ela está com, aparentemente, quando a gente olha aqui no olho, ela está com essa parte esbranquiçada, ou seja, tendo uma relação com uma carência, anemia de ferro, ela está com a pele pálida. Quando eu pego na mão dessa gestante ou comprimento, eu vejo que ela está sem força muscular, ou esse pai. Então, como que está clinicamente esse casal? E a parte do D, a parte dietética.
como é a alimentação desse casal. Eu preciso avaliar como que é o estilo de vida dessa família e quais as intervenções que eu consigo fazer desse momento, desses 9 meses. Por isso a importância de a gente acompanhar, de nós nutricionistas acompanharmos, você gestante, que desde o período que você decide engravidar até o final da sua gestação e de preferência durante toda a sua amamentação. Tá? Por isso, nós trabalhamos com nutrição materno-infantil. Uma avaliação nutricional bem feita, ela garante melhores resultados, melhor adesão do casal, né, que está tentando engravidar, seja pelo método natural, seja pela fertilização in vitro, e com perguntas chaves que a gente faz durante todo o processo, durante todo o acompanhamento, eu posso, né, nós nutricionistas podemos avaliar fatores de risco, identificar os riscos possíveis que podem interferir com a boa formação desse bebê e nos programarmos metabolicamente para evitar que esses riscos se tornem realidade. Então, quando a gente pensa em avaliação nutricional da gestante, nós levamos em consideração o estado nutricional materno, né, considerando a estatura da mãe, o peso pré-gestacional, o ganho de peso pré-gestacional, então qual é o peso dessa gestante, a circunferência do braço, por exemplo, e a medida do tríceps, que são fatores preditores importantes e que são medidas importantes e relevantes que acontecem durante toda a gestação. Por exemplo, não aumentar corretamente a circunferência do braço ou do bíceps ou do tríceps, né, pode ter uma relação com o baixo peso ao nascer, ou seja, até nascimentos precoces, ou seja, me diz que essa gestante não está ganhando peso corretamente. Então, eu preciso sim avaliar o peso gestacional atual, mas o peso pré-gestacional para que eu consiga também calcular o IMC pré-gestacional ou o IMC atual, caso eu não consiga esse dado corretamente, e com isso eu consigo plotar, né, ou seja, colocar essa gestante dentro de um gráfico de acompanhamento para que eu consiga ter resultados interessantes, dizendo para ela, olha, nós estamos nesse ponto, eu preciso acompanhar você dentro dessa faixa de ganho de peso para que a gente tenha resultados importantes, resultados interessantes de acordo com a sua gestação, que a gente espera resultados positivos. E a partir daí eu consigo, então, determinar o peso pré-gestacional, ou seja, que é interessante que a gente consiga esse dado pelo menos até 2 meses antes a fecundação, e eu consigo fazer a avaliação antropométrica dessa gestante. Então, através do peso e da estatura, eu consigo identificar o índice de massa corporal e a partir daí eu ploto, né, esse resultado no gráfico e eu vou dizer para essa gestante como que ela está nutricionalmente nesse momento, avaliando essas medidas, e a partir daí eu consigo identificar, de fato, o ganho de peso dela até o final da gestação. Outro dado importante da avaliação nutricional da gestante, além do peso, da altura, do índice de massa corporal, é a avaliação da bioimpedância, em que muitas pessoas nos procuram para fazer esse exame de bioimpedância, né? E que durante muito tempo foi um exame criticado para se avaliar o estado nutricional da gestante. Então, hoje a gente já tem mais de 200 trabalhos mostrando da segurança, da eficácia desse método, trabalhos longitudinais feitos de acompanhamento com gestantes e que mostrou que é um método seguro, eficaz e assim capaz de identificar até problemas que podem estar relacionados com diabetes gestacional, com ganho de peso, com pré-eclâmpsia, porque ele vai nos fornecer dados como o excesso de água no corpo dessa gestante, uma carência de massa magra, por exemplo, ou seja, uma ineficiência do ganho de massa muscular durante a gestação ou de ganho de peso. Então, ele vai nos fornecer dados importantes em relação ao MCE e também a quantidade de água que essa gestante apresenta, sendo um preditor para a identificação de fatores de risco de desenvolvimento de diabetes gestacional ou de pré-eclâmpsia durante a gravidez. Então, o exame de bioimpedância na gestação, ele deve ser utilizado, sim, como uma forma de suporte à avaliação do estado nutricional e de um preditor de possíveis fatores de risco relacionados ao surgimento de possíveis doenças durante a gestação e que nos vão dar uma relação com uma gestação de risco, como, por exemplo, novamente, o diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia ou a hipertensão durante a gravidez, que são situações em que colocam a gestante em risco e também o feto. Por exemplo, a avaliação do screening, né, da avaliação da pré-eclâmpsia combinada com a bioimpedância e hemodinâmica materna, em alguns estudos, foi capaz de demonstrar fatores de riscos relacionados ao último trimestre de gravidez. Ou seja, os trabalhos vêm demonstrando a importância do uso da bioimpedância na gravidez como um fator importante na identificação de possíveis fatores de risco que podem relacionar com o surgimento de doenças metabólicas durante a gestação, colocando esse feto
em risco em relação ao seu desenvolvimento. E a partir daí, eu tendo esses dados de avaliação, então o peso pré-gestacional, o peso atual, a altura, o índice de massa corporal e a bioimpedância, eu consigo fazer uma avaliação nutricional mais completa, mais acurada, somado aos exames bioquímicos, somado à alimentação que essa gestante está nesse momento, aos exames clínicos, a questão socioeconômica, emocional, mental, espiritual, e com isso eu consigo compor dados importantes para identificar os possíveis pontos chaves que precisam ser trabalhados durante esses 9 meses da gravidez e que nós consigamos impactar positivamente o desenvolvimento desse feto e que essa gestante tenha uma gestação saudável e que a gente produza resultados gestacionais cada vez mais positivos. Eu vou ficando por aqui. Essa foi então a segunda aula sobre avaliação nutricional da gestante e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!